Olá pessoal, meu nome é Alessandra Cecílio, eu sou produtora cultural e educadora social em Lagoa Santa e fui convidada mais uma vez para participar do programa de educação patrimonial do município pela Secretaria de Educação. O tema desse ano, o tema central, é crianças e adolescentes como agentes culturais. E o tema que eu vim falar para vocês é sobre territórios da infância e da adolescência. Dentro do meu trabalho como produtora e como educadora, crianças e adolescentes estão sempre no foco. E a área cultural também, a produção artística, a produção cultural, inclusive geração de renda nessa área. E aí nessa questão de territórios da infância, a ideia é que a gente consiga identificar e mapear que territórios são esses, quais são os lugares que as crianças e adolescentes frequentam na cidade para produzir conteúdo, para produzir arte, produzir cultura, para ter acesso à produção cultural local. E entre os objetivos desse programa de 2023 tem que a gente consiga gerar projetos que colaborem para que as crianças conheçam o lugar onde vivem, conheçam mais Lagoa Santa, ou mais o seu bairro, mais a sua comunidade, que eles possam se aproximar mais dos espaços públicos da cidade, por exemplo, e ajudar a preservar a memória e a história de Lagoa Santa. Então, para falar sobre territórios, antes a gente vai falar um pouquinho sobre o que é agente cultural, né? O que significa ser um agente cultural, que nada mais é que uma pessoa que tem ações que ajudam a preservar, desenvolver, divulgar e levar... Errei feio, vou começar de novo. O que são agentes culturais? Agentes culturais são pessoas que atuam para valorizar, desenvolver e preservar a cultura de uma sociedade, de uma cidade, de um bairro, de uma comunidade. E aí, territórios da infância e da adolescência. A gente vai considerar aqui para hoje que esses territórios são os espaços onde as crianças e os adolescentes se encontram, tanto para produzir arte e cultura, para produzir conteúdo, para brincar, para trocar histórias, quanto para conhecer. Onde é que essas crianças estão indo para conhecer sobre a história local, para conhecer os mestres da cultura popular, por exemplo, os artistas locais. E a gente sabe que crianças e adolescentes, eles andam em grupo, eles formam um grupo por afinidade, eles são criativos, eles produzem conteúdo, e isso também pode ser considerado como uma produção de cultura e de memória, né? Eu acho que o importante aqui é a gente ter em mente que as crianças e adolescentes são protagonistas. Às vezes falta oportunidade, falta espaço para que eles protagonizem, mas eles já são. É natural deles fazer esse tipo de ação de cultura mesmo, né? Daquele lugar, daquele bairro, daquela cidade. E aí eu trouxe algumas perguntas. Eu gosto muito de uma expressão que fala que o que move o mundo são as perguntas e não as respostas. Então eu trouxe várias perguntas para a gente ir atrás das respostas e fazer, movimentar esse programa de educação patrimonial. A primeira delas é: quais são os espaços ocupados por crianças e adolescentes em Lagoa Santa? Onde que eles se encontram, onde que eles trocam conhecimento, onde que eles brincam, conversam? É na escola? É na pracinha? Tem área de lazer? É na rua de casa? É no quintal de casa? Onde? Né? Nas oficinas socioeducativas das organizações do terceiro setor? Então, vamos tentar pensar quais são esses lugares. Tem? Se tem, é legal? Está sendo acessível? Está bem cuidado? As crianças estão tendo acesso? Se não tem, por que não tem? E aí a gente vai começar a buscar respostas. Deveria ter? Como? Onde? Por que não tem? Quem pode proporcionar isso? E aí a gente vem com perguntas na sequência. O município de Lagoa Santa tem pensado em locais seguros e saudáveis para receber essas crianças e esses adolescentes para a produção de cultura, de arte, de saber, de memória? A escola está proporcionando para eles alguma coisa que vá além da sala de aula e da hora do recreio? Para que eles possam interagir, possam conhecer outras formas de fazer cultura, outras formas de pensar, conhecer a história da cidade. As famílias, né? Como é que as famílias, nós, famílias de crianças e adolescentes, estamos agindo para que eles tenham referências sobre a própria história? A gente senta com os nossos filhos, nossos sobrinhos, afilhados, netos, para conversar
sobre a história da nossa família, de onde que a gente veio, como que a gente veio morar nessa cidade, a história da cidade. A gente tem feito isso, a gente tem brincado com as nossas crianças e nossos adolescentes. E, por fim, os gestores de cultura do município. Eles estão possibilitando acesso pleno à produção cultural local para a criança e para o adolescente. Estão possibilitando acesso pleno à história de Lagoa Santa e à pré-história de Lagoa Santa. Porque a gente tem que ter em mente que a gente só vai preservar uma história se a gente tiver conhecimento dela. Quanto mais a gente conhecer, mais a gente vai se apropriar dessa história e mais a gente vai ajudar a preservar e ressignificar para as gerações futuras. Então, acredito que, achando essas respostas, a gente chega num modelo de educação patrimonial, que eu acho que é o ideal, que vai além de um evento ou de um programa anual. É o programa de educação patrimonial que passa por todos esses lugares que eu falei: família, escola, sociedade, poder público. E, mais do que isso, coloca as crianças e os adolescentes no centro da construção disso, do pensamento crítico, da construção de novas memórias, de novas histórias, porque eles são capazes de fazer e fazem muito bem. Todas as vezes que eu, como educadora ou produtora cultural, deixei que crianças e adolescentes planejassem, organizassem, trouxessem propostas de eventos, de projetos, sempre me surpreendi positivamente, porque a capacidade deles de criar e de compreender e de ensinar é infinita. A gente precisa ter isso em mente. E aí, a pergunta é: como que as crianças e adolescentes podem ser incentivadas a serem agentes culturais, que são aquelas pessoas que promovem ações para desenvolver, valorizar e preservar a cultura? Tem várias formas. Então eu tenho aqui uma série de ideias, mas eu quero convidar vocês também para aumentar essa lista. Cada um aí que está assistindo o vídeo, ou em casa, ou na escola, as próprias crianças e adolescentes, como é que a gente amplia essa lista de possibilidades? Por exemplo, conhecer a história do bairro da cidade. Muito importante, você saber onde você mora, qual que é o nome desse bairro, de onde que vem esse nome, por quê, tem quanto tempo que esse bairro existe. E essa cidade? Que cidade é essa? Por que Lagoa Santa é tão importante no vetor norte, no mundo? O que acontece aqui que deixa Lagoa Santa em destaque? Ouvir histórias da família, que eu acabei de falar, contar histórias da avó, da bisavó, do avô, do bisavô, do tio, para que a criança se aproprie da própria história. Brincar com os mais velhos da família também, né? Conhecer os mais velhos. Quando eu falo mais velhos, desde, por exemplo, o mestre sapateiro daquele bairro até o avô do amiguinho que tem uma história para contar e que faz parte daquela comunidade. Conhecer as manifestações culturais e as tradições da cidade, né? Lagoa Santa é uma cidade rica em tradições culturais, então a gente tem vários grupos, por exemplo, de congado, de folia de reis, pastorinhas, muitas tradições. Agora no mês de maio, por exemplo, a tradição da coroação de Nossa Senhora nas igrejas católicas, que é uma coisa que vem de muito longe, independente de religião ou de crença. Isso faz parte da cultura da cidade e a gente precisa conhecer e ajudar a preservar essa história, porque senão daqui a pouco a gente vira uma cidade sem identidade, né? Todas as cidades têm a sua identidade, Lagoa Santa também tem a dela. E isso precisa ser trabalhado sempre, sempre. E aqui o nosso foco é trabalhar com crianças e adolescentes. As crianças e os adolescentes precisam frequentar os espaços culturais da cidade, os espaços dos eventos, né? Então vamos refletir. Quantos eventos acontecem no município que tem espaços seguros para criança e adolescente? Não seria legal que todo evento tivesse uma programação, um espaço para que essa criança pudesse participar também e entender aquilo que está acontecendo? A festa de agosto, por exemplo, que é a festa mais tradicional, que esse ano vai para 200 anos, se eu não me engano, já é a comemoração de 200 anos da festa. Tem ambiente seguro, saudável para a criança participar, para entender que festa é essa, por que ela é desse tamanho, como que ela ficou desse jeito? Produzir arte e cultura
Eu acho que isso é fundamental. A gente precisa permitir que crianças e adolescentes produzam arte e cultura livremente, sem preconceitos, sem amarra. É assim que a gente coloca a nossa cabeça para funcionar, a nossa criatividade, pensar sobre as coisas. E aí, inserir essas crianças e adolescentes nesses eventos, nesses contextos culturais, como protagonistas e não só como espectadores. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente coloca a criança e o adolescente no centro da construção das políticas de cultura, dos movimentos culturais da cidade? Multiplicando o conhecimento, né? Quanto mais você fala sobre um assunto, quanto mais você dá acesso a esse assunto, mais esse assunto se espalha. As próprias crianças e adolescentes vão construir a sua visão de mundo a partir desses contextos culturais, dessas histórias, revisitando e recriando e inventando brincadeiras, brinquedos, jeitos de conviver em grupo, as histórias que permeiam aquela comunidade, aquele bairro, aquela cidade, fazer com que as crianças participem dessa ressignificação de uma história que, para mim, por exemplo, tem um significado. Né? Eu vivi aquilo. Se eu contar para uma criança da minha família, ela não viveu, ela vai ter um outro olhar sobre aquilo e vai entender de uma outra forma e pode ir passando isso para que isso não morra. Conhecer os pontos turísticos da cidade e a história de cada um. Será que a Lagoa Santa tem essa acessibilidade para que as crianças e adolescentes conheçam os lugares, os pontos turísticos, por que eles são pontos turísticos, quem decidiu isso, qual que é a importância de cada lugar, e frequentando as áreas de lazer, as áreas ao ar livre, praças, lagoas, que aqui tem muito, para conhecer outras crianças e outros adolescentes de outros lugares e fazer as trocas necessárias para que a produção de conhecimento aconteça, né? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre os territórios culturais do município, onde eles estão, quais são eles, e aí eu dividi aqui em duas vertentes diferentes. Uma delas é os que têm importância cultural para a cidade, para o município. Por exemplo, a Gruta da Lapinha, a Lagoa Central, o Caale, o Yacht Clube. Tem alguns pontos na cidade que fazem parte da história da cidade e que têm importância e relevância cultural para o município. E tem os territórios que têm importância cultural local, né? Então, do bairro, da comunidade, enfim. Uma praça, um campo de futebol, um terreno que é usado para soltar pipa, por exemplo, uma rua onde o pessoal anda de bike, onde a meninada anda de bike, a lagoa, o lago de uma igreja onde você pode se encontrar com seus amigos, a escola, o entorno da escola, os quintais e os locais comuns de encontro daquela comunidade. Isso também são territórios culturais. E isso tudo faz parte da construção de uma identidade cultural municipal, porque a gente vai pegar as identidades locais, comunitárias, que vão formar o todo, que é a identidade cultural de Lagoa Santa, junto com toda essa história que Lagoa Santa já traz. Esse caldeirão forma a nossa identidade enquanto município. E vou reforçar, crianças e adolescentes têm que ser colocados no centro da discussão, no centro da construção de conhecimento, no centro da construção de produção cultural local. E aí a gente fala muito que criança e adolescente têm direitos e deveres, que a sociedade, a família, de acordo com o ECA, tem obrigação, tem responsabilidade de cuidar, de promover direitos, de conversar sobre os deveres, mas que além de todas as obrigações que a gente, que toda criança já sabe que é certo, que é errado, o que tem que fazer, elas têm o direito de produzir e de consumir a arte e cultura. Então a gente também tem que trabalhar para isso, tem direito de brincar, direito de se divertir, de conhecer histórias novas, de ressignificar histórias antigas. Então esse direito também tem que ser trabalhado e conquistado dia após dia, que é o que a gente tenta fazer, por exemplo, lá no terceiro setor, nas ONGs, aproximar as crianças e adolescentes dos seus direitos, garantir esses direitos, entre eles o direito à cultura, o direito ao acesso à arte, à produção de arte e pensamento livre.
E aí, uma outra coisa, é um movimento inverso, né? Porque a gente, quando pensa em criança e adolescente, a gente sempre pensa em levar alguma coisa, né? Inserir algum conhecimento e levar algum conhecimento. A gente pode fazer um movimento inverso também e abrir oportunidade para que as crianças e adolescentes tragam o conhecimento do lugar onde eles vêm e compartilhem com a cidade, porque isso também faz parte da história. E aí, essa conexão cultura, infância e adolescência, a gente só vai conseguir se a gente tirar o preconceito da frente e entender que criança e adolescente também é interagente, também é ativo, também produz, também ensina. E aí a gente começa a fazer uma conexão verdadeira com a criança e com o adolescente que tem muito, muito a entregar. Bom, falamos de muita coisa, fizemos muitas perguntas, muitas listas, e aí, como é que a gente coloca em prática essas coisas todas, né? Como é que faz? E tem jeito, eu vou dar algumas opções. Mais uma vez, quero convidar vocês para ajudar a construir essa lista de possibilidades, cada um na sua realidade, com a sua experiência. Mas, por exemplo, uma coisa que já é feita no trabalho que eu desenvolvo é observar somente as rodas de conversa, os encontros das crianças e dos adolescentes, o que eles estão conversando, como é que eles compartilham conhecimento, sem interferência, só observar. A gente aprende muito com essa observação. Propor temas de conversas e mediar, se for convidado, né? Então deixar a conversa rolar, e se você for chamado para tirar alguma dúvida, você vai, mas sem muita interferência, deixa a coisa acontecer, porque vai acontecer lindamente. Incentivar que as crianças e adolescentes produzam arte, todas elas, e dar visibilidade para essa produção. Como? Não sei, montar uma exposição, fazer uma mostra de vídeos, inserir a produção artística dessas crianças e adolescentes nos eventos da cidade que já acontecem, criar novos eventos para que essa produção seja divulgada, promover vivências, imersões, visitas, observações na área da arte, né? Levar essas crianças para observar, para conhecer novas formas de fazer, novas formas de pensar. Convidá-los a pensar e organizar eventos culturais nas suas comunidades. A gente tem algumas experiências muito legais lá no Palmital, por exemplo, quando os jovens se organizam para fazer um evento cultural, a coisa flui lindamente, a gente tem que fazer uma ou outra pontuação somente, a coisa vai. Então, começar a incentivá-los a produzir essas coisas. Levá-los para os eventos culturais, que a gente falou, né? Que a gente precisa pensar, será que esses eventos estão prontos para receber crianças e adolescentes? Será que não? Se não, a gente precisa fazer algum tipo de intervenção, de conversa, de mediação. Identificar quais são os locais, equipamentos, construções que são importantes para a história do bairro que a criança e adolescente mora, compartilhar isso com eles e incentivar para que eles multipliquem esse conhecimento para amigos, para famílias, para pessoas que vêm de fora, né? Conhecer e valorizar as histórias familiares, isso é muito importante. Isso faz parte da construção da identidade da gente. Reconhecer as histórias pessoais de cada um, né? E aí a gente tem que exercitar a nossa escuta, porque crianças e adolescentes também vêm de algum lugar, também vêm com uma bagagem, vêm com uma história e tem o que dizer, sempre tem o que dizer. Então a gente precisa exercitar a nossa escuta livre, limpa, sem preconceito, para ouvir essas histórias e incluí-las na produção de conteúdo, de história e de memória. E aproximá-los das histórias do bairro e da cidade, que a gente já vem falando, né? Para que eles conheçam que cidade é essa, que bairro é esse, por que tem esse nome, por que essa rua tem esse nome, quem é essa pessoa que dá nome à minha rua, por que essa pessoa foi escolhida, qual que é a importância dela para a história da cidade e por aí vai. Então, fica o convite para que a gente aumente essa lista aí juntos. E aí eu vou dar alguns exemplos de coisas legais que aconteceram ou acontecem em Lagoa Santa que trazem essa conexão com a criança e com o adolescente. A Vila de Cultura foi um centro cultural que funcionou até 2019, se eu não me engano, em Lagoa Santa. E no primeiro ano, em 2017, a gente desenvolveu um projeto chamado Escola na Vila, que era basicamente pegar as crianças e adolescentes das escolas públicas e levar para a Vila de Cultura
para participar de vivências com artistas locais. Então eram vivências totalmente orgânicas e livres, eles iam lá para experimentar vários tipos de arte. E a gente conseguiu fazer isso durante um ano inteiro e foi muito positivo, muito positivo. A Casa Senhor Tito, que muita gente conhece, que fica lá no Palmital, que tem oficinas socioculturais, né, que a gente chama assim, tem música, tem dança, tem teatro, e a gente sempre incentiva a experimentação, né, para que eles conheçam antes de decidir em qual das oficinas eles querem se aprofundar, ou se eles querem participar de todas e está tudo certo. E outra coisa que a gente sempre faz lá é identificar os talentos e as habilidades, para oferecer oportunidades para essas crianças e adolescentes que queiram se desenvolver na arte e na cultura. E, inclusive, gerar renda com essa habilidade, com esse talento. A Arte do Saber é uma outra organização da sociedade civil que funciona na Vila Maria e que tem uma oficina de balé que é um sucesso há anos. A oficina tem fila de espera, os meninos amam, as meninas, e também uma forma de aproximar a criança e o adolescente da arte, né? Do fazer artístico, e é um sucesso. A gente tem também o Piquenique Literário, né? Que é um evento da contadora de histórias Alessandra Vicentim, e que é voltado para crianças e adolescentes, para incentivo à leitura, né? E à produção literária também. E tem a Irmandade dos Atores da Pândega, do mestre Gersino, que trabalha com crianças e adolescentes teatro, dança, capoeira, cultura popular. Também tem um foco específico lá do trabalho deles, que é para criança e adolescente. E se a gente pesquisar, eu acho que a gente vai achar com certeza outros movimentos, outros projetos, outras ações que têm foco na criança e no adolescente, ou são voltados exclusivamente para elas. Mas eu acho que a gente consegue fazer mais do que isso. Eu acho que a proposta de hoje é que a gente faça mais do que isso. Que a gente consiga trazer a criança e adolescente para o protagonismo, né? Para que eles mesmos proponham a organização das atividades que eles acham que tem a ver com aquele lugar, com aquele grupo, com aquela identidade cultural dali. E dessa forma a gente consegue fazer o que está sendo proposto, né? Crianças e adolescentes como agentes culturais. E também consegue ampliar os territórios da infância e da adolescência no município, cada vez mais acessíveis, democráticos, saudáveis, seguros, divertidos e com a cara do nosso público, né? Então eu queria convidar as crianças e adolescentes que estão assistindo ou que vão assistir esse vídeo para responder uma pergunta aí na mente. Como é que vocês acham que vocês podem contribuir para que a gente tenha mais territórios da infância e da adolescência em Lagoa Santa? Como é que vocês acham que vocês podem ser protagonistas dessa história e que as histórias de vocês, as histórias coletivas e pessoais podem ser valorizadas cada vez mais no município de Lagoa Santa? Então fica essa reflexão, essa pergunta, essa provocação para que a gente abra espaço para a infância e para a adolescência produzir conteúdo, produzir conhecimento e novas histórias, novas memórias, trazendo com elas toda a história da cidade, a história do bairro, a história da rua, a história da família e ressignificando isso para as novas gerações. É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada.